Bom, muito boa noite a todas, a todos, a todas, né, que estão aqui hoje. A gente está dando sequência ao GPP Debate, que é uma iniciativa que a gente teve logo que começou a pandemia, né, uma forma de juntar a comunidade GPP, os atuais estudantes, os egressos e os docentes, para discutir temas que tenham a ver, apesar de ter como pano de fundo a pandemia, tenham a ver sempre com o nosso curso, com os nossos temas, né, de gestão de políticas públicas. Né, e eu acho que nós somos uma comunidade com uma massa crítica muito boa, né, já temos aí 15 anos de história, e acho que a gente tem uma boa condição de contribuir para o debate público mais variadas questões relacionadas às políticas públicas nesse momento tão excepcional que o mundo está vivendo, né? Então, para essa noite de hoje, a gente tem a presença de três professoras extremamente importantes do nosso curso, né? Que são a Cristiane Kerches, a Renata Bichir e a Úrsula Pérez, né? Que gentilmente entraram em acordo conosco, com o Aguinaldo, comigo e tal, para estarem aqui essa noite fazendo um debate, que eu tenho certeza que vai ser um debate do mais alto nível, um debate muito rico, né, sobre pandemia, políticas públicas e federalismo. Então, eu acredito que nós temos muito a ganhar participando, né, ouvindo, escutando, aprendendo e debatendo com essas três colegas que são pessoas extremamente gabaritadas para fazer essa discussão nesse momento. Então, eu queria agradecer as três, não é? E agradecer a todo mundo que está aqui, e depois quem for ver esse material gravado também, né? E dizer que estou aqui hoje como um estudante, né? Estou aqui para aprender muito com essas três colegas e amigas que eu tenho. Então, obrigado para vocês três, e também obrigado ao Aguinaldo por todo esse esforço, né? De organizar toda essa iniciativa. É isso aí. Obrigado, Wagner. Agradecer novamente às três colegas por terem aceito a participar. E já dando início, né, a gente combinou que a ordem de fala será, primeiro, a professora Úrsula, depois a professora Cristiane e, por fim, a professora Renata. A ideia é que cada uma fale aí por volta de 15 a 20 minutos, e depois a gente abre rodadas para perguntas, mas para poder tentar organizar e tentar criar blocos de perguntas, eu gostaria que as perguntas fossem feitas pelo chat, se possível, para a gente, inclusive, conseguir otimizar o tempo. Ok? Então, sem mais delongas, já passo a palavra para Úrsula. Muito obrigado. Obrigada, Aguinaldo. Boa noite. Vocês me ouvem, né, gente? Sim. Então, queria também começar agradecendo aqui a oportunidade. É um momento muito difícil, né, para todos nós, um momento sem referência histórica que a gente está passando. Então, estamos todos aqui o tempo todo refletindo, pensando sobre essa situação. Quando o convite chegou do Aguinaldo e também do Iglesias, para a gente fazer esse debate, a gente pensou aqui nas nossas dinâmicas pessoais, familiares, mas de pronto aceitamos, achando que seria muito importante fazer esse diálogo. E eu, pessoalmente, fico muito feliz de poder dialogar com todos, e especialmente fazer esse trio, né? Fazer esse diálogo com a Cristiane Kerches, com a Cris, e com a Renata, que são colegas de muito tempo, de graduação, de pós-graduação, de muitos trabalhos conjuntos, e também amigas, né, desse tempo todo aí da EASH. Então é muito bom poder fazer esse bate-bola, esse debate com elas e com vocês todos. Obrigada por todos vocês aí, já mais de 150 pessoas presentes. Espero que a gente consiga aproveitar bem esse momento. O que a gente pensou, para esclarecer um pouquinho para vocês o que a gente pensou em fazer, é eu começar falando um pouco de toda essa fragilidade financeira, as questões implicadas no financiamento público nesse momento da pandemia, pensando a relação federativa, estados, municípios e a relação com a União, nessa questão do financiamento, e depois passar para a Renata e para a Cris tratarem de outras questões também federativas, mais esclarecendo questões da assistência social e depois da saúde também, sempre o tempo todo dentro de um contexto federativo, tá bom? Então eu vou começar aqui com alguns pontos que eu separei para falar, e a gente vai voltando e dialogando
a partir daí. Então, são 3 grandes pontos que eu gostaria de falar. O primeiro deles é a questão da situação de fragilidade fiscal de estados e municípios antes da pandemia. E por que isso nos importa? Então, a primeira coisa que é importante a gente pensar, até para entender esse momento e todas as brigas, né, o esgarçamento federativo que a gente está vivendo, é importante pensar o que a gente estava vivendo um pouco antes desse momento. Então, os anos 2000, o começo dos anos 2000 até mais ou menos 2014, foi um momento bem interessante de crescimento econômico importante no país. Ainda que a gente tenha tido aquela oscilação com a crise de 2008, foi uma oscilação com uma queda, mas com uma recuperação um pouco mais breve do que a gente está vivendo nesse momento de recessão. Então, a gente pode dizer que a gente teve aí quase que 12 anos de crescimento de receita dos estados e municípios, e esse crescimento de receita estruturou uma série de políticas que todos nós estudamos, de saúde, de assistência, de educação, enfim. E essa estruturação de políticas estruturou despesas. Quando começa a crise de 2014, que ela vai se refletir muito fortemente nos orçamentos de estados e municípios, principalmente daqueles que dependem de ICMS, você tem uma queda muito abrupta a partir daí, nos 2 anos seguintes, com uma fragilização fiscal muito grande dos estados e, em segundo plano, dos municípios. Então, a receita cai muito abruptamente e o importante a se pensar é que a gente estava, nos últimos 2 anos, 18 e 19, num momento de recuperação, mas a gente ainda não voltou para aquele patamar de 2014. A gente está quase igual. Ou seja, depois de 5 anos, a gente está praticamente estagnado do que a gente estava em 2014. Então, a nossa receita estava fragilizada e as despesas elas foram deprimidas ao longo dos últimos anos para dar conta dessa queda de receita, só que você não consegue deprimir totalmente a despesa, porque você tem um monte de contratos, você tem pessoal para pagar, né? E a despesa de pessoal ela tem um crescimento que independe muitas vezes da receita, e isso fez com que a gente tivesse uma situação de déficit e de endividamento em muitos estados e também em muitos municípios. Tem uma questão especial quando a gente olha os estados do Sudeste e do Sul. Esses estados sofreram bastante com essa queda, porque são estados que têm maior receita de ICMS do que de fundos de participação, que são os fundos que a União repassa, né, lastreados em IPI e imposto de renda. Então, esses estados sofreram bastante essa queda de arrecadação, e isso hoje, de novo, vai trazer uma nova questão para esses estados. E os municípios, ainda que não tenham tido uma queda tão vertiginosa, tiveram uma queda não tão grande quanto a dos estados, mas uma queda importante também, eles cresceram um pouco mais, mas também tem uma certa estagnação de receita. E eles são muito dependentes também, ou de fundo de participação, ou da cota do ICMS. Isso tudo para dizer que a gente tem um jogo dos estados e municípios no Brasil muito amarrado no imposto de circulação de mercadoria e serviços. E esse é o imposto em xeque nesse momento de crise, tá? Então, eu já vou voltar a falar disso, mas essa é uma questão bem importante. Os estados e municípios, numa situação de fragilidade fiscal, voltando a um patamar que a gente tinha tido. Então, a gente não estava na nossa potência fiscal. Além disso, estados e municípios estavam endividados, renegociando dívida com o município. Para vocês terem ideia, dos 27 estados, a gente só teria 11 em situação de possibilidade de contratação de dívida. Desses 11, uns 5 para perder essa condição. Então, a maior parte dos estados sem condição de contratar novas dívidas, isso tudo antes de começar a pandemia. Os municípios, apenas 1.500 dos 5.600, teriam alguma condição de se endividar, mas também com uma fragilidade muito grande de solvência. Então, a situação era muito difícil, isso pré-pandemia. Quando começa a pandemia, vem a segunda questão importante para a gente pensar. São os estados e municípios quem tem que dar a primeira resposta para as políticas sociais mais, vamos dizer, mais emergentes na área de saúde. Por quê? Porque o nosso sistema único de saúde, ele é estruturado nas 3 esferas, mas o atendimento, ele é muito municipalizado e com uma estrutura hospitalar compartilhada com os estados, né?
como a gente precisa dessa estrutura hospitalar por conta das UTIs e toda a estrutura dos hospitais nesse atendimento da Covid, você precisa de um jogo muito bem jogado entre estados e municípios dentro do SUS. E isso significa recurso. Recurso, aliás, que o SUS sempre teve subfinanciado ao longo dos anos. Então, a gente tem um sistema de saúde muito importante em termos estruturais. O SUS é um modelo em termos de estrutura, mas ele sempre foi subfinanciado em termos de recurso público e principalmente pela União. A União, nos últimos anos, vem reiteradamente decaindo, né, reduzindo seus recursos e os estados e municípios tendo que compensar isso, principalmente os municípios super sobrecarregados com o financiamento da saúde. Então, numa situação já de fragilidade, já sendo pressionado a gastar mais em saúde, chega a crise e esses estados e municípios têm que dar conta desse financiamento sem ter recurso para mais, né, para onde tirar. Nesse contexto, quando você começa a pensar em um momento de achatamento da curva, né, todos vocês estão acompanhando, a gente está vendo em uma série de países que antes de nós sofreram com o enfrentamento da doença, a gente até já poderia, antes do que a gente fez, ter começado a se preparar para esse enfrentamento. Mas esse preparo significava entrar em quarentena e reduzir a circulação de pessoas para evitar que todo mundo fosse para o SUS ao mesmo tempo, porque não tem leite suficiente. Então, isso faz com que essa quarentena vai fazer, com certeza, baixar consumo de serviço. Então, o ICMS, que é o principal imposto, e o segundo mais importante para boa parte dos municípios, né, urbanos, que é o de serviço, o ISS, eles começam a ficar no sinal de alerta. Então, o financiamento passa a ser uma questão ainda mais importante, porque os estados e municípios vão ficar sem receita. Então, eles vão ser cobrados a agir na hora da saúde, mas sem ter recurso. E aí começa uma grande discussão, como é que se vai dar conta. Então, nesse momento de crise, a grande questão é como é que se coordena a ação de todos os estados e municípios para dar conta dessa questão de saúde e a segunda questão que vai aparecer, como é que a gente dá conta de atender as pessoas que vão ficar sem emprego, sem renda, porque elas são associadas ou a comércio ou a serviço. Uma nova desafio que se coloca é como garantir a renda das pessoas. Nessa circunstância de você ter que acionar, então, um sistema de assistência para dar conta dessa renda, seja de transferência direta pela renda emergencial que se criou recentemente, ou seja, pela assistência direta, pela transferência de seguro-desemprego, você precisa de dinheiro para a renda, você precisa de dinheiro para a saúde. Essas duas coisas colocam enfrentamentos que aí vão coordenar União, Estados e municípios. União entrando com o dinheiro da assistência e os Estados e municípios entrando com a coordenação das informações para isso e com a coordenação dos serviços de saúde. A grande discussão que se põe é quem é que coordena essas ações todas de financiamento. O único ator dentre os três que consegue ter esse poder de coordenação de ações de financiamento é a União. A União tem a condição de, avaliando a situação fiscal de estados e municípios, conseguir atender com transferência de recursos e compensação de queda de arrecadação estados e municípios, fazendo uso de política monetária, fazendo uso de política fiscal, fazendo uso de política tributária, se quiser. Mas o principal elemento nesse momento é endividamento. Não tem para onde, não tem o que questionar. Esse é o momento de se endividar. A gente não está vivendo uma crise como a de 2008, como eu ouvi algumas pessoas falando. Essa não é uma crise como a de 2008. Essa é uma das principais crises que a gente já viveu. Isso aqui é estado de guerra ou pior que de guerra, né? Então, estado de guerra é dívida, é endividamento. E esse endividamento, o único ator que pode coordenar de forma adequada é a União. Como eu acabei de falar, estados e municípios não têm condição de se endividar sozinhos. E seria completamente inequânime você falar para cada um se virar buscando dívida. Consegue imaginar a confusão que isso traria e a consequência posterior de cada um tentando se endividar correndo atrás de Banco Mundial, de BID? Muito complexo. Muito complexo
muito difícil. A maior parte da dívida brasileira, gente, é uma dívida nacional, diferentemente de vários outros países em desenvolvimento, mais desenvolvidos, a gente tem uma dependência bem menor, ou um acesso bem menor a uma dívida estrangeira, quase 90% é nacional. E uma dívida, a pouca dívida que Estados e municípios têm com instituições multilaterais, ela é ancorada no Tesouro Nacional. Ninguém empresta dinheiro para o Estado e município brasileiro se não tiver a contragarantia da União. Então, a União tem que se endividar e ela transfere recursos para Estados e municípios. Ou ela coordena essa ação, ou isso aqui não tem como conseguir funcionar. E isso não é uma coordenação para ela pensar, para ela fazer em maio, é para ontem. A situação é para ontem. Porque ainda que possa acontecer de alguém entrar no balanço e falar assim, eu acabei de ver o balanço do estado do Rio, sei lá, de São Paulo ou do Paraná, e as receitas estão normais no começo de abril. Claro, porque a gente tem um descompasso entre o fato gerador e a arrecadação. Então, o que está normal é aquilo que está recolhido de 45 dias, 60 dias atrás, mas ela está caindo, a emissão de notas está caindo, não está caindo, a gente está despencando. Tem variação de estado de 40% de emissão a menos. Nos serviços, 72% a menos. Vai ser algo calamitoso. Se a gente não tomar conta disso agora, daqui a um mês não vai ter recurso para pagar o custeio. E o custeio fundamental nesse momento é saúde e toda a ação de assistência social para apoiar, com informação, a União para transferir recursos para as pessoas. Então, ou a União resolve a sua briga, Senado e Câmara, e aprova logo o pacote de segurança para estados e municípios, ou a situação que já está muito crítica vai ser absurdamente pior. A gente não consegue nem imaginar o que vai ser, porque a gente nunca viveu uma queda tão absurda de receita ao mesmo tempo em todos os estados e municípios grandes. E claro que os estados e municípios mais dependentes de ICMS e ISS do que aqueles que dependem mais de fundo de participação são os que estão mais preocupados, que é Sudeste e Sul, e eles que estão brigando mais. Mas não são poucos, são 20 governadores, mais ou menos, que estão ali concordando que essa ação tem que ser feita. E quando o Comitê de Secretários de Fazenda fez o primeiro apelo, estavam todos unidos ali com uma expectativa, naquele momento, de uma queda de 14 bilhões e meio de arrecadação, que hoje, olhando para trás, está subestimada, pode ser mais. Então, a gente precisa de um pacote que vai girar em torno, sei lá, de 150 a 200 bilhões de reais para ontem, né? Então, repito, a coordenação desse ajuste tem que ser da União, não faz sentido liberar cada um para se endividar. Os estados e municípios se dividem com a União, para futuro, recebam essa transferência e no futuro negociar isso. A outra ação tem que suspender qualquer contrato de endividamento que já estava em andamento de dívida do estado ou do município com a União anterior. Vejam bem, é uma conta de chegada. Não faz sentido eu pagar uma dívida com a União para receber uma transferência da União. Suspende e reduz o valor a transferir. É meio óbvio. Então, tem que suspender as dívidas atuais, tem que transferir mais recursos para garantir uma receita mínima, ainda que não transfira toda a queda de ICMS, transfere o mínimo para garantir atendimento de saúde e assistência, o custeio mínimo, e renegocia crédito para futuro. Acho que eu já estou chegando no meu limite, mas eu também já estou indo para o último ponto. Enfim, então, essa coordenação implica a União se endividar, e eu acho que a gente não tem que ter medo, ainda que alguns dizem, nossa, mas a nossa dívida já estava alta, é maior do que a média da América Latina. Sim, é bem maior, mais de 80%, a média estava em 53%. Mas a dívida do mundo inteiro vai aumentar, o mundo inteiro vai ter que lidar com isso, e o Tesouro Nacional está aí para ancorar a dívida, e o Banco Central, em breve, vai ser autorizado a fazer esse ajuste também. Isso é o que a gente pode fazer nesse momento. Além disso, eu ainda destacaria que o Brasil, na sua situação de injustiça de renda e tributária, poderia agregar essa questão de endividamento uma tributação emergencial para também alavancar recursos com a camada da população mais rica, para compensar esse momento e, inclusive, já alavancar uma reforma tributária posterior, que nesse momento não há nenhuma condição de fazer, mas que seria um apontamento, uma oportunidade de aproveitar esse momento oportunamente para colocar essa discussão em pauta
e tentar tributar de forma mais equânime os mais ricos que não pagam imposto de renda nesse país e poderiam muito bem contribuir, que fosse com 15%, com 20% da sua renda, que já daria aí uns 140 bilhões de contribuição para apoiar ações de saúde e assistência que estão acontecendo nos estados e municípios. Enfim, acho que foi meio corrido, mas eram as principais ideias que eu queria comentar, e depois a gente pode voltar a essa discussão. Acho que eu passo a palavra aqui para a Renata e depois para a Cris. Obrigada. É o contrário, Úrsula, não é isso? Isso. Não era você? Obrigado, Úrsula. Agora é a Cris. Obrigado, Úrsula. Bom, legal, gente. Obrigada. Pegando o gancho da Úrsula aqui, gente, boa noite a todos, todas, todes. É um prazer também estar aqui, tendo a oportunidade de debater com as minhas amigas, que mais do que minhas colegas, são minhas amigas de muito tempo, muita estrada, né, de cursos de gestão de políticas públicas. Enfim, eu acho que aqui é um momento inédito, né? A gente só interage em bancas, praticamente. É verdade. Agora a gente está interagindo numa live, numa situação que a gente pensar esdrúxula, né? Mas é o que temos, né? E temos que lidar com essa situação, que a gente tem que se acostumar com essas mediações, né, remotas, né? Enfim. O que eu pensei, né, da gente discutir, na realidade, né? Um pouco a lógica da coordenação, mas pensando na coordenação de uma forma mais ampla, inicialmente, né? Acho que a fala da Úrsula deixou bem claro aqui, e é uma coisa que cria muitos problemas para a gente, deixou bem claro o papel do governo, do executivo federal nesse processo, né? Se a gente pensar no plano federal, se a gente pensar o sistema federativo como sendo uma articulação entre o plano federal, estadual e municipal, né? Quando a gente observa quais são as prerrogativas do executivo, né? A proposição tributária, o exercício da autoridade monetária. Então, diante do governo que temos um grande problema, né? Então, assim, quais são as condições políticas para haver uma articulação, uma coordenação federativa como a gente espera que haja? Que já seria difícil, né, em condições normais, como a gente já sabe, inúmeras reformas que já tributária, enfim, né, se a gente pensar nas guerras fiscais dos anos 90, tantas situações de conflito que já ocorreram, né, mas também muito construção institucional, com desenho, com indução dessas coordenações, ou seja, uma cooperação induzida que aconteceu no plano da saúde, no plano da educação, que também criou outros tipos de vínculos entre os entes, né? Eu acho que tem um desafio de fundo, que é o desafio da coordenação coletiva, que envolve também dinâmicas sociais, né? Então, assim, a política, nesse momento de coordenação coletiva, né, na medida em que o caminho que tem se colocado do ponto de vista científico, ou seja, o pouco de pesquisa que se tem, mas as evidências científicas históricas, os casos, têm demonstrado o quê? Que relaxar medidas de isolamento, né, social gera uma tendência de descontrole do espalhamento da doença nos territórios, certo? Ou seja, fazer a coordenação desse tipo de decisão que envolve abrangência e temporalidade está muito difícil de se fazer, né? Então, eu queria somar essa dimensão da própria policy, né, da resposta mais específica dos entes governamentais, a essa dimensão financeira que a Úrsula falou, que eu acho que elas estão caminhando juntas, né? Enfim, a mitigação e a prevenção à doença, né? Então, para a gente, então, começar a tratar essa coordenação coletiva, acho que eu vejo dois... Vamos tentar simplificar, e depois a gente vai colocando os elementos, né? 2 níveis de problemas de coordenação, né? Eu acho que tem um nível de coordenação horizontal, que é problemática, com o legislativo, com o judiciário, né? Que é passando por cima, que na realidade criando um obstáculo para qualquer tipo de relação de controle interinstitucional, né? Então a gente vê o tempo inteiro um panorama de conflito, né? E eu acho que tem um conflito, que quando a gente chega, a gente tem conflito em termos de estratégias, de instrumentos, de políticas, mas quando a gente tem conflito no nível do paradigma da política, uma falta de coordenação horizontal ao ponto do presidente
não conversar com o seu próprio ministro da Saúde, né? Quer dizer, com esse novo ministro, talvez esse alinhamento tende a se dar de forma mais fluida, né? Mas do ponto de vista do outro plano coordenativo que eu queria chamar a atenção, que é do vertical, vai criar muito mais problema, né? A gente pensa um alinhamento em termos de paradigma de política pública, né? A gente pensar nos pressupostos monetários e tributários, tem um pressuposto que é simbólico, que é importante a gente olhar, né? As fake news, as carreatas da morte, todas as formas de difusão das ideias que são anti-humanidade. Eu não sei mais o que falar, mas eu colocaria assim, as carreatas da morte e as manifestações de fake news hoje, que têm negado a doença, são manifestações anti-humanidade. Então, tem uma dimensão do ponto de vista institucional, mas sociológica também que a gente tem que olhar, e daí, na realidade, esse elemento dessa correlação de forças no Executivo Federal, ele também atrapalha muito o processo da coordenação coletiva, né? Isso é muito claro, né? Do ponto de vista institucional, eu acho que a gente já tem visto nas últimas semanas também, um nível de dificuldade, de conversa, do ponto de vista mais weberiano, digamos assim, que é a disputa da regulação jurídica, né, na realidade, dessas respostas governamentais. Quem deve dar, na realidade, a ordem para se acabar o isolamento? Até quando vai? O questionamento desse instrumento. Você tem o quê? STF, Executivo, Legislativo, Federal, governadores, prefeitos. O que eu queria, na realidade, dizer é que todo esse imbróglio, ou seja, essa dificuldade de concertação federativa, eu acho que ela transborda numa lógica que a gente pode chamar de ações coletivas perversas. É isso que a gente tem. A gente tem 27 unidades federativas, 5.570 municípios, agindo sem um plano nacional, né? Tem um plano nacional de coordenação das principais ações de prevenção e mitigação dessa pandemia, né? Então, assim, o que eu particularmente vejo é uma situação extremamente complexa e muito difícil, né? Algumas cidades que fazem um isolamento mais severo, outras vão relaxando, sinalizações confusas, muitos casos. Então, assim, e tudo isso é coroado com uma lógica de subnotificação muito forte, né? Então a gente ouve, na realidade, lê na grande mídia algumas reportagens, elementos que dizem até, inclusive, que de recomendações para não notificar os casos de alguns órgãos, algumas OS, por exemplo, que a gente precisaria investigar se realmente isso está acontecendo, mas... então, você tem o quê? Arranjos pregressos e esse elemento, na realidade, uma certa... eu estou chamando, acho que, de ação coletiva perversa, porque é isso mesmo, que gera uma insegurança coletiva do ponto de vista nacional muito grande, né? Eu acho que tem um desastre político, né, em função, inclusive, a partir disso que a Úrsula falou, né, que já que o mando, a prerrogativa do mando da questão monetária e fiscal, ela na realidade, do plano do Executivo, né? Ou seja, o Banco Central, o Ministério da Fazenda, né? E a gente está ali com pessoas, com economistas, que a gente sabe como que pensam, de qual escola de pensamento eles são oriundos, né? Então, a gente tem, na realidade, o que deveria ser o porto seguro do ponto de vista de ação pública, né? É incerteza, né? Junto com a própria lógica epidemiológica da doença, que também está sendo incerta, né? Ou seja, a gente não tem modelos matemáticos anteriores para o caso brasileiro, para o que vai acontecer nos territórios de DHs muito baixos, nas periferias, enfim. Então, você tem, na realidade, o que eu vejo que é muito complicado na realidade, uma convergência de vários processos muito difíceis e inéditos que nós vamos ter que enfrentar, né? Que envolvem as dimensões coletivas, público e privado, né? Que é, na realidade, pensar esse descontrole epidemiológico ligado à pressão do SUS, às indeterminações econômicas e mais incertezas no horizonte de vida das pessoas, em todas as classes sociais, ou seja, um elemento transversal que perpassa todos, né, em condições, digamos assim, concretas, objetivas muito diferentes, né? É muito diferente você falar em isolamento
para regiões da cidade em que as pessoas têm a sua condição habitacional estabilizada, né, com condições dignas de você realizar o isolamento, né? Então, assim, são várias camadas de elementos que vêm já, que somam as exclusões históricas e ainda esses paroxismos que a gente tem que lidar, né? O federalismo, ele é complexo, a cooperação no Brasil ela é historicamente difícil de acontecer, a demanda de estruturas institucionais para acontecer, e ainda por cima a gente tem um governo que traz elementos negacionistas frente a tudo que é discutido no mundo do ponto de vista de terreno mais seguro para a gente pisar, né? Só para eu fechar aqui, a gente estou levantando mais elementos problemáticos na realidade, né? Se a gente pensa em política pública, a gente também está pensando muito em planejamento, em insumos, elementos para se fazer avaliação, monitoramento, né? O caso brasileiro tem sido um dos principais casos em que não há essa matéria-prima de forma precisa, né? As informações, elas são muito questionadas, né? Vocês viram, ontem teve aquela confusão dos 383, foi para 113, mas o que se fala, que é um absurdo, 5 vezes mais, 10 vezes mais, 15 vezes mais dados de mortandade, né? Qual é o terreno que a gente está pisando, né? Então, eu acho muito grave tudo isso que está acontecendo, né? Por outro lado, tem uma dimensão o que a Úrsula falou, que acho que tem um paradoxo aí. Ao mesmo tempo que esse elemento de crise, citando a Naomi Klein, traz, na realidade, um contexto em que ideias, digamos assim, que antes eram discutidas dentro de subsistemas, fora dos governos, começam a passar pela cabeça de algumas pessoas. Então, financiamento monetário, ou seja, imposto sobre grandes fortunas, reforma tributária mais progressiva, ou seja, uma série de elementos começam a circular essas ideias, né? A gente tem um governo que, de fato, retroalimenta a austeridade fiscal, né? A gente vê muito a discussão na mídia, a discussão de especialistas, muitos liberais, com o discurso keynesiano. Só que você não vê quem está no governo, esse eco dentro das instituições governamentais. Então, é altamente preocupante, porque, enfim, qual vai ser o rumo dessa nau, né, gente? Então, o que deveria ser certeza e rumo é incerteza, indeterminação e inserção de elementos perversos, eu diria. Então, eu acho que nós estamos numa sinuca de bico. Como que a gente vai sair disso? Eu acho que o federalismo é um dos elementos, né? Porque os motores da mudança, eles estão sendo travados quando a gente chega no executivo federal, né? É um pouco isso que eu queria pontuar, gente. Mais problemas e menos e menos esperanças, mas a gente tem que enfrentar isso para discutir, para tentar sair dessa sinuca de bico, né? Muito bom, Cris, obrigado pela sua intervenção. Só dar um recado, a gente está tentando abrir uma segunda sala, porque existem algumas pessoas que querem entrar e a gente bateu no limite, mas por alguma razão técnica a gente não está conseguindo abrir essa segunda sala. Estamos tentando aqui. Se não der, de toda forma, isso vai subir para o nosso canal no YouTube e as pessoas que não conseguiram entrar agora poderão ver depois, tá bom? Peço desculpas a vocês. Aguinaldo e eu estamos tentando aqui ver se a gente consegue resolver essa questão, tá certo? Dois amadores. Exato. Oi, Renata. Bom, posso começar então? Por favor. Bom, boa noite a todas. É um prazer imenso estar aqui. Obrigada, Aguinaldo e Iglesias, pelo convite. Cris, Úrsula, é um prazer estar nesse outro espaço de interlocução com vocês, queridas amigas do curso de Gestão de Política Pública. Eu acho que minha fala é complementar e, ao mesmo tempo, um pouco diferente. Eu não sou boa em análise de conjuntura, mas eu vou tentar fazer um gancho com como e por que a gente precisa de política pública nesse momento, o que a gente aprende sobre política pública na crise. É um pouco por aí que eu vou organizar a minha fala. Eu acho que a crise, certamente falar que a crise abre uma oportunidade parece um pouco cínico, né? Mas eu acho que a crise chacoalha uma certa correlação de forças. O
O que a gente aprende em gestão de política pública, e principalmente em análise de política pública? Pensar as políticas públicas é pensar a ruptura e pensar a continuidade. Eu acho que se a gente pega uma análise ampliada e a gente tenta entender tendências de longo prazo, fica um pouco menos angustiante, a gente consegue minimamente pensar que parte do copo está cheia, que parte do copo está vazia. Eu acho que esse é um ponto importante, né? Tem vários aprendizados nossos ao longo do curso de gestão de política pública que são úteis nesse momento, tá? Pensar a crise é pensar, inclusive, quem ganha o quê, por quê, que diferença faz, né? Quem são os ganhadores e perdedores. Então, eu queria começar destacando uma coisa que devia ser óbvia. Os impactos não são iguais, né? Os impactos são desigualmente distribuídos. E como é que a gente pensa, qual é a possibilidade de mobilização do nosso sistema de proteção social para tentar minimamente fazer frente aos efeitos perversos dessa crise, tá? Conseguir mobilizar soluções tem a ver com pensar estruturas, capacidades, instrumentos de política pública que não começaram a ser construídos agora, tá? Tem uma outra lição importante que eu queria trazer para o nosso debate, que é como é que a gente pensa formulação de agendas novas, né? Novas ideias, que não são tão novas assim, elas estavam ali em fluxos em subsistemas paralelos, como é que a gente mobiliza esses temas e mobiliza também processos de implementação. Queria provocar também essa discussão. Se a gente, de fato, quer conseguir criar um mínimo de anteparo, a gente precisa de recursos financeiros, precisa de coordenação de atores, e a gente precisa de estruturas capilares para conseguir chegar e ter esses processos, né? A gente também aprende na análise de política pública que atores habilidosos são importantes, para o bem e para o mal, como a Cris bem colocou, né? A gente sabe que empreendedores de política são importantes, que o presidente é muito relevante, executivo federal tem um papel central na coordenação de políticas, mas que outros atores são relevantes. Pensar a crise e seus resultados é pensar um jogo coletivo, é pensar que coalizões de apoio e que coalizões de resistência estão colocadas, né? Eu queria trazer um pouco essa discussão da policy, da politics, e como é que a gente pensa essa longa duração, e quais são as possibilidades de construção de coalizão. Que se, por um lado, a gente está vivendo um momento muito complicado de desconstrução de estratégias de coordenação federativa, né? A União tem aberto mão de coordenar uma série de políticas sociais, e a gente está tendo uma transformação no próprio presidencialismo de coalizão, no papel do presidente, tá? Por outro lado, tem possibilidades surgindo, né? Tem possibilidades que estão surgindo, por enquanto, ainda de um ponto de vista emergencial, de curto prazo, como a renda básica emergencial, mas o jogo está sendo jogado. Eu acho que esse é um ponto importante. Eu não sou nem otimista nem pessimista, eu não faço parte daqueles que acham que agora seremos todos neo-keynesianos para sempre. Eu acho que todas as forças de neoliberalismo estão aí, o capital, no momento seguinte, vai voltar para o debate fiscalista, acho que a Ursula coloca elementos importantes, mas o jogo está jogado. Eu acho que a gente tem, a ideia de crise como, né, uma abertura de janela de oportunidades é um ponto interessante. Tá? Mas isso é um potencial, a gente tem probabilidades, a gente precisa tentar entender como que esse jogo vai ser jogado e como é que a gente visibiliza processos que não estão sendo visibilizados. É um pouco disso que eu quero falar. Tá? E aí, então, voltando para esse meu ponto, de quais estruturas que a gente está falando? Né? Como é que a estrutura de coordenação de política social funciona desde 88 e principalmente a partir dos anos 90? Né? Não é nada trivial que um país desigual, com um legado fragmentado, excludente, de cidadania regulada, tenha construído sistemas de políticas públicas como o SUS, um Sistema Único de Saúde, e como o SUAS, Sistema Único de Assistência Social. Às vezes a gente dá de barato que eles estão aí, ou então pior ainda, né? A gente só joga pedra na GENI, que é o SUS, e a gente nem sabe muito bem o que é o SUAS, ou a gente acha que assistência social é simplesmente assistencialismo. Mas a gente tem um processo de décadas, tá? De 30 anos de construção de estruturas de política social, de maneira fragmentada ainda, com problemas de subfinanciamento, tanto na saúde quanto na assistência, como a Ursula bem colocou, mas a gente tem um processo importante de estruturação de burocracias, construção de capilaridade, de pactuação federativa, né, em instâncias como Comissão Intergestora e Tripartite. A gente tem uma engrenagem institucional que foi sendo construída ao longo do tempo, tá? Atenção a isso que eu gostaria de chamar. A gente tem comunidades de políticas públicas, atores envolvidos nessas políticas, seja no movimento sanitarista, seja no caso da assistência social. A gente tem coalizões de atores pensando política social, pensando o lugar da política social na redistribuição.
Eu acho que a gente deveria começar a pensar agora que coalizão de redistribuição a gente consegue pensar. Como é que a gente consegue unir vários pontos nesse momento que é um próprio momento kindoniano, né? A gente está vendo a anarquia organizada. O Kindon, baseado lá no modelo da Lata do Lixo, vai dizer que produção de política pública tem a ver com uma anarquia organizada. Então, como é que do caos aparente a gente dá sentido? Como é que a gente consegue, e aí é o diálogo com a Cris e com a Úrsula, né? Nesse contexto de grande descrédito e disputa de narrativas, disputa de paradigma, olhar para a produção científica, olhar sério para as políticas públicas, para os arranjos de política pública que são cada vez mais complexos. Esse não é um jogo também só do Estado, né? A gente tem engrenagens super complexas, tanto na saúde quanto na assistência, envolvendo terceiro setor. Como é que a gente olha para essas engrenagens todas e pensa que potencialidades a gente tem? Como é que a gente pensa essa articulação vertical desde o burocrata de nível de rua, desde o agente comunitário de saúde, que está lá nas favelas, nas periferias, morrendo, inclusive, né, se arriscando, o técnico que está no CRAS, fazendo cadastramento do Bolsa Família, fazendo atendimento socioassistencial, como é que isso sobe, tá? Mas aí qual é o grande desafio no momento atual? O que a gente aprendeu observando ao longo do tempo esses sistemas nacionais de política, tá? Como que eles estão estruturados? A gente, historicamente, principalmente a partir dos anos 90, mais do que na Constituição de 88, a gente foi construindo sistemas de política que tinham planos nacionais, políticas nacionais definidas desde Brasília, tinha macro diretrizes definidas, estratégias de cofinanciamento, regras de repasse de recursos, espaços para participação social, espaços de deliberação, conselhos, conferências, tinha toda uma engrenagem sendo colocada, tá? Em que um certo poder decisório central fica na União, ficava em Brasília, e principalmente os municípios, mas também os estados, com um papel muito importante na implementação. Tá? O que os estudos empíricos, cientificamente embasados, mostram sobre isso? Então, o papel dos indicadores, do monitoramento e da avaliação. Essa estrutura de coordenação federativa permite redução de desigualdades, do ponto de vista do quê? Da provisão dos serviços lá na ponta. Tá? Como é que eu pego um país continental como o Brasil, mais de 5.600 municípios, e faço a política chegar na ponta? Tá? Isso não acontece por mágica, isso acontece por uma engrenagem que a gente precisa conhecer a fundo. Eu acho que esse é o nosso momento em gestão de política pública. Como é que a gente comunica mais e melhor como que políticas públicas são produzidas para além dessa ideia simplista de vontade política ou uma canetada. Então, como é que esse arranjo foi sendo construído? Que processo de redução da desigualdade lá no nível dos municípios foi sendo minimamente construído? Óbvio que a gente virou o paraíso e virou um lugar desigual? Não, mas a gente era muito mais desigual se a gente olhar para o nosso mundo pré-88, tá? Eu acho que esse é um ponto importante. Como é que a gente pensa o que era o mundo da cidadania regulada, o que a gente veio construindo ao longo dos últimos anos? Como é que esse jogo do local foi sendo minimamente coordenado, o que não implica outras camadas de decisão, outras camadas de regulação e de especificação, desde que esteja minimamente pactuado dentro de uma lógica do que vale e do que não vale. Na assistência social, que é o meu objeto de estudo, isso é central. Como é que eu saio de um legado de assistencialismo, benemerência, caridade, que super ameaça voltar agora, né? É uma insanidade achar que a gente vai resolver essa crise simplesmente com boa vontade, doando cesta básica. So sorry, não vai. A gente precisa de política de peso, de investimentos, como a Úrsula bem colocou. Como é que eu olho para as estruturas disponíveis e penso em escala, mas ter escala, conseguir produzir política nacional, conseguir enfrentar esse tamanho do desafio, considerando inclusive aqueles novos vulneráveis, é algo que a gente precisa fazer, tá? E isso não é uma coisa que a gente faz da noite para o dia. Como é que a gente faz uma leitura inteligente dos instrumentos de política pública já disponíveis? A gente não implementa a política pública da noite para o dia. Esse é um ponto central. A gente tem que debater ideias, tem que debater agendas, e a gente tem que fazer esse jogo muito bem bolado entre olhar para as ideias, para as agendas e pensar o que é factível. Agora é o jogo do possível. Como é que a gente olha para as agendas, como é que a gente olha para as comunidades de política pública que historicamente defendem certas ideias, como a própria renda básica de cidadania, né? Como é que a gente olha para as comunidades que estão pensando a integração de política social. Esse é o nosso grande momento para pensar que tecido de proteção social a gente consegue costurar, né? E aí a gente está um pouco nesse momento bastante estranho, né? A coordenação central não vem,
A gente tem toda uma literatura apontando para um novo poder dos governadores, mas isso ainda está muito incipiente, né? Não acho que voltaremos rapidamente para os barões da federação, como lá no livro do Abrúcio, né? Eu acho que a gente tem muita espuma conjuntural e de disputa política, de visibilidade no espaço público. Não vejo novas estratégias de coordenação horizontal tão fortalecidas. Eu acho que o consórcio do Nordeste é uma boa exceção. Eu acho que na escala nacional isso é bem mais desafiador, mas esse é um ponto importante. Nesse trade-off entre centralização e descentralização, né, só lembrando que federalismo não é igual a descentralização, isso é todo um debate que a gente pode fazer se for o caso. A gente pode ter federações mais centralizadas ou mais descentralizadas, e isso varia por área de política pública. Como é que a gente joga esse jogo? Né? Quando estruturas de coordenação central se dissolvem, a grande expectativa da literatura é a inovação. Então, teremos respostas inovadoras no nível local. Isso é um pouco naivo, é um pouco ingênuo, se a gente não leva a sério, por exemplo, a questão do endividamento, que a Úrsula colocou, a questão da insuficiência ou inadequação dos dados, que a Cristiane colocou. Desenhar boas políticas depende de estruturas de financiamento e de recursos. Né? Jogar todo o peso da solução para os governos estaduais é ficar completamente dependente das capacidades já instaladas. E como a Úrsula bem colocou, é uma insanidade achar que estados e municípios vão dar essa resposta isoladamente. E se assim for, se o jogo continuar assim, a chance da nossa desigualdade histórica, que já é terrível, aumentar, é imensa. Né? Eu só acho que esse jogo está sendo jogado, e esse é um grande momento para quem estuda política pública se posicionar, se colocar no debate público, esclarecer como é que políticas públicas são construídas, porque tem uma grande, ainda infelizmente, tem um grande desconhecimento sobre as engrenagens mesmo dos processos, e essa articulação entre estrutura, ideias, perspectivas, como é que valores, interesses, atores se articulam. Esse não é um jogo nem só de estrutura, nem só de atores. Como é que a gente comunica mais e melhor sobre isso? Como é que a gente aprende com outros momentos históricos, guardadas, né, as devidas proporções da excepcionalidade do momento? Mas eu acho que tem muita coisa para a gente aproveitar. Eu acho que a gente precisa olhar para as nossas estruturas instaladas, tá, e criar fóruns, porque se a gente não construir coalizões de apoio que percebam, desde o mundo do mercado de trabalho até o mundo invisível, né, de todos aqueles que serão os maiores derrotados da pandemia, como é que a gente leva a sério que os efeitos não são todos iguais, que os grupos mais vulneráveis vão ficar de fora, que é uma insanidade operar por fora da assistência social com essa lógica da Caixa, com esse mapa de regras que é super desafiador, né, que não é claro para ninguém, né, como é que a gente joga também esse jogo de o que é uma medida universal de longa duração e o jogo da política pontual, focalizada, com uma teia de regras, que é muito difícil de entender, tá, tanto para o especialista quanto para o não especialista. Enfim, mas eu só queria pontuar isso, eu acho que tem muito jogo para ser jogado, eu não sou nem otimista nem pessimista, não gostaria de me classificar como em cima do muro, mas eu acho que a gente tem que olhar para a longa duração e não só para a conjuntura. Eu vejo aqui e ali muita potência, muita gente interessante se mobilizando, se articulando e tentando, a partir de dados, de indicadores, de informações sólidas, e não de espuma, pautar o debate público. Acho que esse é o momento em que a gente, de fato, tem que pôr a cara e qualificar o debate sobre o que as políticas públicas têm a fazer no momento atual. Era isso, por enquanto. Obrigada. Obrigado, Renata. Maravilha. Excelentes exposições, e já temos aqui uma lista bastante grande de questões, conforme eu havia enunciado no começo. A gente vai, eu e o Wagner, tentar ler as questões e fazer os bloquinhos, né, Wagner? Que tal? Pode ser sim. A primeira que eu tenho aqui é da Cláudia Nogueira, mas eu não sei, porque eu caí, a minha conexão caiu, eu saí da sala. E aí eu não consegui pegar nada antes. Eu acho que você tem as perguntas anteriores. Não, é da Cláudia mesmo. É da Cláudia, 19h38, é isso? Podemos começar por ela. Você quer fazer a pergunta? Quer ler a pergunta? Sim, além dela estar morrendo de saudades de todas,
A pergunta dela diz o seguinte: falta uma coordenação federativa e também uma coordenação partidária em relação a um plano de ação de mitigação da transmissão e controle do coronavírus e gestão da economia. Além disso, faltam dados e informações precisas para pensarmos e projetarmos cenários. Daí o Ivan continua. É curioso pensar que a ação mais próxima de uma coordenação coletiva, como a Cris comenta, que vi ser organizada pelo Executivo Federal, foi uma reunião com o empresariado organizada pelo Fiesp e SCAF no começo da crise. O Arthur também comentou. Se no começo do ano a gente tinha incerteza sobre construir políticas, com o desmonte, agora a preocupação é outra, que difícil. E aí temos uma pergunta do Carlos Cinquengrana. Demos azar. Pegamos a pior crise mundial desde o início do século nas mãos de um governo federal, no mínimo amador, inoperante e descoordenado. O executivo, como poder, vive problemas desde a queda da Dilma e hoje temos esses loucos do poder. Não vai sair de lá. Posto isso, que tipo de ações podem tomar os governadores e prefeitos? Acho que já temos aí algumas observações. Umas 4 perguntas, né? Acho que já está razoável, né? Para elas comentarem. Depois a gente passa para as outras, né? E a Melissa Mestriner está aí. Ô, Melissa, é prazer em conhecê-la, mesmo que virtualmente. E acho que te passaram aí, né? A Melissa que já deu aula junto com o professor Bambini no nosso curso. E acho que já passaram o endereço, né, do canal. Acho que fica interessante vocês que ainda não viram o canal também acessarem, né? Basicamente, você entra no YouTube e coloca GPP Debate, você vai chegar lá e vai ver as lives anteriores. Boa. Como é que vocês querem organizar a resposta, gente? Podemos Mas cada uma responder. Enfim. A mesma rodada, por enquanto? Pode manter. Né? Pode ser. Tá bom. Aguinaldo, você desativou o som da Úrsula. Isso. Úrsula, por favor, religue seu microfone. Voltei. Bem, então, eu comentei que a primeira que eu anotei aqui, que o Aguinaldo leu, foi a questão da ausência dos partidos nessa discussão. Não só os governos estavam ausentes, mas os partidos também. E depois, seguindo a questão dos cenários e a Fiesp, enfim, a última eu não peguei direito, mas eu já retomo, vou começar com essa dos partidos. Eu acredito que é uma coisa importante. Claro, depois de tudo que a gente viveu aí na crise do impeachment da presidente Dilma e na eleição do Bolsonaro, houve um questionamento muito forte de vários partidos e, de fato, eu acho que a discussão partidária e ainda mexida com toda a briga e discussão sobre corrupção teve um refluxo, né? Isso não é de agora só, isso é de anos, mas nesse período mais recente, eu acredito que esse refluxo tenha acontecido e os posicionamentos ficaram muito mais fragilizados nessa discussão, ainda mais uma eleição muito personalizada e com um embate muito grande de um partido forte, que era o PT, mas sendo atacado por todos os lados, pessoas discutindo voto a partir do posicionamento anti-PT, né? E era um posicionamento também anti-partido. Mas, apesar disso, enfim, não é bem minha área, mas, apesar disso, eu acredito que os partidos estão, sim, tendo uma importância grande na discussão no Congresso Nacional, quando você olha, por exemplo, o que foi a discussão do renda emergencial, do renda básica, que era uma ideia que, como trouxe a Renata e também a Cris, que já está há muitos anos num subsistema, que vai subir nesse momento, né, de forma a aproveitar essa janela de oportunidade, e ela sobe a partir dos empreendedores. O Suplicy está ali discutindo. A gente tem um ex-aluno nosso que teve um papel super importante, o Leandro, não sei se está aqui hoje participando, mas enfim,
Então, Leandro está aí, pode comentar também, que faz essa discussão, mas, claro, essa discussão, ela só... Oi, Leandro. Ela só sobe, gente, porque os partidos se coordenam para votar isso. Então, eles estão apagados um tanto da discussão mais aberta da sociedade por conta dessa briga toda que a gente está vivendo. Então, os partidos continuam, na minha opinião, sendo muito importantes, mas talvez pudessem estar, sim, organizados para fazer frente a um momento tão crítico de pandemia e de crise democrática. Eu vi uma pergunta ali, queria só pegar um gancho nessa pergunta, que alguém perguntou, será que a gente corre o risco de entrar numa ditadura, né, dessa crise democrática? Eu acho que a gente está convivendo com esse risco faz tempo. Eu não acho que eu pessoalmente não acho que isso vai acontecer agora, porque não interessa para muitos atores relevantes, principalmente de setores empresariais, não seria interessante para ganhos de capital, vamos dizer assim. E se não é interessante para ganhos de capital, eu acho pouco provável que tenha apoio para isso acontecer agora. Mas voltando para... Sem imagem, coloca a sua câmera de novo para... Ah, saiu também? Opa, saiu. Desculpa. Desculpe. Então, nessa questão então, não voltou a minha imagem? Não voltou. Está congelada. Mas tudo bem, estamos ouvindo bem. Tá bom. Agora, eu ativei aqui, mas para mim também não voltou. Então, essa coordenação, que alguém, então, teve uma outra pergunta, que é estranho pensar que a coordenação, a única coordenação que existiu por parte do governo federal foi numa reunião de início com a Fiesp e tal. O governo federal, de fato, está preocupado em algum tipo de coordenação do setor empresarial quando ele insiste na voltada, né, abreviada da quarentena agora. Ele está atendendo a pedidos de vários setores empresariais, não todos, né? Tem alguns se posicionando contra, mas tem muitos pressionando para que abra, e ele está tentando falar com esses setores e abrir. Mas ele não está se importando, não está fazendo e não está se importando em fazer uma coordenação federativa para uma abertura dialogada com governadores e prefeitos. E concordando com a Cris e com a Renata, essa coordenação tem que ser feita nesse momento de incerteza se a gente quiser, de fato, organizar qualquer mínima possibilidade, não só de enfrentamento agora, mas de uma retomada futura e organizada das políticas para o Brasil voltar a ter algum tipo de normalidade. Então, agora e daqui a alguns meses, só é possível entrar em uma curva de normalidade se tiver um mínimo de organização entre as esferas. Me preocupo de a gente buscar essa coordenação, ainda que o governo federal não faça, que governadores e prefeitos busquem fazer, porque, de fato, a possibilidade de governadores e prefeitos darem conta sozinhos dessa dificuldade é muito baixa, porque eles não têm a possibilidade de recurso para isso. Então, ainda que eles consigam se coordenar, o financiamento dessa situação precisa vir do governo federal. Então, a não ser que o Congresso Nacional consiga, de fato, fazer isso, apesar do Executivo Federal, a nossa situação é muito difícil. Mas eu concordo com o Renato que não é no nosso momento de ser pessimista agora. Eu acho que tem que ser feito, não consigo nem questionar isso. Tem que ser feito. Cabe a nós trabalhar com ciência. E ciência não é só laboratório e medicina, né? Nós aqui estamos discutindo cientificamente o que fazer baseado em evidência. Então, a gente tem evidência de números de saúde, de assistência e de financiamento, e a gente sabe as políticas a fazer. Concordo que lá dentro do Ministério da Economia, a cabeça das pessoas que estão conduzindo a política não gira a partir desses pressupostos que estamos colocando, mas isso vai ter que ser imposto de alguma forma a partir de uma discussão de Congresso, e aí os partidos têm que se organizar e fazer valer e voltar a essa proposta de seguro. Não tem outra alternativa. Então, criar um gabinete de crise amplo que coordene isso, a partir do Congresso, me parece a única possibilidade se o governo federal, de fato, não se posicionar e continuar agindo de forma contrária, né, uma ação dialogada com governadores e prefeitos. A última pergunta, de fato, não lembro, mas acho que já está na hora de eu passar a palavra, e depois eu posso complementar essa pergunta que ficou faltando.
Vocês estão me ouvindo? Posso pegar? Estamos sim. Ah, então Sim. tá bom. Então, Cris, pode seguir se quiser. Pegar o gancho da Úrsula, né? Enfim, eu anotei algumas coisas aqui também, não consegui anotar todas as perguntas, os detalhes, mas eu acho que tem um eixo aqui que dá para a gente discutir, né? Eu acho que a gente está vivendo um período realmente de fragilização dos partidos, enquanto organização coletiva de geração de novas ideias, de agremiações que pautam, né, a agenda pública, né? Então a gente vem já de um processo histórico aí, e a partir do golpe parlamentar, né, a gente tem muito claramente um discurso antipolítica, né? Um discurso antipolítica e depois somado com Bolsonaro um discurso anti-ciência, né? E é justamente a política e a ciência que são os nossos os bastiões de segurança que a gente tem para lidar com esse mundo, que na realidade eles estão colocando, eu acho que desafios, mais do que desafios democráticos numa perspectiva pluralista, de normalidade democrática, mas desafios hobbesianos nós estamos vivendo. Esse é o ponto, gente, né? Eu acho que houve textos aí, vários autores fazendo análise, né? E dos vários que eu li, eu acho que essa foi uma dimensão que me pegou muito. Na realidade, um Estado que muitas vezes opera, como o Safato ele fala, em máquina necropolítica na periferia também há anos, mas que agora é o ente responsável coordenador, né? Enfim, com um governo que, na realidade, tem um encaixe nessa demanda histórica do Estado que nós estamos vivendo hoje, complexa, né? Então, eu fico pensando, a questão da representação e das formas de coordenação. A representação, que atores sociais são convidados e políticos para participar dos fóruns hoje, reflete, ou seja, a forma como esses governos entendem a política, né? E a gente também não pode esquecer uma coisa, né? É interessante como tem uma complexidade, né? Você pode ter, na realidade, um diagnóstico distinto do ponto de vista de organização das respostas específicas, né, governamentais à pandemia, com relação ao isolamento, pensando Estado de São Paulo e governo federal, mas no plano da agenda econômica, a gente sabe o quanto que eles, na realidade, convergem, né? A gente pode até pensar que talvez a escola de Chicago não esteja tão presente no Estado de São Paulo, mas o discurso da austeridade estava presente até algumas semanas, né, gente? Continua presente. Enfim, então eu acho que tem um elemento aí constitutivo, e é bem complexo para a gente lidar, que tem a ver exatamente com essa questão, né? Eu queria salientar dois problemas que eu acho que apareceram, né, nessas questões que vocês fizeram. Um é a fragilidade dos mecanismos de checks and balances diante do governo, do Executivo Federal. Eu acho que a gente está, nas nossas questões aqui, a gente está apostando muito nisso, ou seja, Congresso, STF, por que pareça, tem acontecido, né? O que é curioso, porque em momentos de crise, é justamente momentos em que muda o patamar da correlação de forças, muda o patamar, na realidade, das dinâmicas, né? Então, na realidade... Opa, alguém vazou o microfone, hein? Então, na realidade, onde a gente achava que existia, na realidade, inação institucional, tem aparecido agora com uma agenda, os 11-0 no STF, dando autonomia para os estados e municípios para tomar as decisões, enfim. Então, acho que é aquilo que a Renata falou. Eu acho que tudo bem, a gente não pode criar digamos assim, um olhar determinista, dizendo assim, somos mal e agora com a pandemia vai ser o pior dos mundos, porque acho que tem elementos, já que há tanta incerteza, há elementos que podem surgir dessa convergência de vários elementos incertos, vários elementos de indeterminação. Mas tem um que eu acho que ele é perene. E daí esse um que eu acho que é o que a gente tem que focar, que é a agenda neoliberal. Ela ainda está colocada, né? E eu acho que é essa agenda neoliberal que ainda segura a correlação de forças em torno do Bolsonaro, né? Tem toda uma análise envolvendo a questão dos militares, o movimento dos militares, dos vários grupos também, ou seja, as disputas, né? Mas eu acho que tem, não é à toa, ou seja, essa relação que ele faz entre economia e saúde, a realidade tem demonstrado o que o Coppola nos ensinou já desde meados do século passado,
que a saúde é a base civilizatória para a economia, para qualquer sistema capitalista, né? Na realidade, dar de barata essa relação e colocar a economia, ou seja, na frente da base social da saúde, né? Enfim. E daí a gente pode especular, e uma especulação, na realidade, em um terreno relativamente, com evidências relativamente estáveis, que tem uma dimensão de necropolítica, né? É um terreno político que nós estamos pisando realmente, que está fora do mapa cognitivo democrático, gente. Esse é o ponto, né? Acho que a gente tem que pensar em ter alguns elementos de estado de exceção, senão a gente não consegue caminhar também e achar que só na dinâmica do jogo democrático normal as coisas vão transcorrer. E talvez não seja assim. Enfim, então eu acho que tem muita coisa para a gente discutir, mas imaginando que alguns elementos extra-normais realmente podem surgir para abrir espaço em janelas de oportunidade que estão aparecendo aí para as mudanças, né? Cris, você terminou sua intervenção? Acho que sim, pode. Terminei. Tá. Não, então, eu acho que a gente tem muita concordância, eu acho que a gente está num jogo institucional no limite do tensionamento, né, a gente está ali com fronteiras muito tênues, mas eu concordo com a leitura da Úrsula, acho que ainda não é interessante nem para o empresariado romper, nem para os militares, talvez, para uma parcela deles, romper de vez esse jogo. Mas o que eu queria chamar a atenção, por exemplo, o quanto a gente está olhando mais para o papel do Congresso, né, e para o tipo de articulação que está acontecendo entre a liderança da Câmara, a liderança do Senado, que jogo está sendo jogado ali, que parte de medidas relevantes estão sendo aprovadas ali, desde a renda básica até a PEC do orçamento extraordinário, né, qual é o grau de coalizão que está se formando em torno disso, e ao mesmo tempo a tentativa de passar, né, gente, a carteira de trabalho verde e amarela, então tudo isso ao mesmo tempo, é um pouco o que a Cris falou também, né, não acho mesmo que viramos todos neo-keynesianos e estamos todos topando que o Estado entre em todas as frentes e que a gente amplie tecidos de proteção social, mas que parte do jogo se deslocou para o Congresso. Até para pensar, nessa linha de pensar que gabinete de crise, qual é o lugar do Congresso nessa articulação com os governadores e prefeitos, né? O Rodrigo Maia está recebendo frente de prefeito, está recebendo governadores, então você tem um deslocamento, você tem um esvaziamento de um executivo que é bastante caótico, e como é que isso está sendo jogado em outras instituições. Então, acho que a gente também tem um jogo institucional ampliado e tensionado, né, num ambiente de polarização extrema. Mas eu queria, de novo, chamar atenção para os atores invisíveis, né, principalmente para a gente pensar a questão do mundo das informações e o mundo de produção de informação para baixo. Por exemplo, o lugar que o IPEA tem ocupado, pensar essa circulação entre burocratas que já ocuparam cargos de destaque em governos anteriores, no Ministério da Saúde, no MDS, no antigo MDS, que vão para o IPEA e que estão lá calculando, por exemplo, quais são os elegíveis para a renda básica, como é que eu calculo o efeito no mercado de trabalho e como é que eu dissemino esses dados para as gestões estaduais e municipais. Gente, eu tenho ficado bastante chocada com eventuais gestores que me procuram de municípios ricos, perguntando sobre estratégias de implementação, sem ter nenhuma noção de número, de dado. Como é que a gente pensa estratégia de implementação sem ter um diagnóstico de quantas pessoas eu vou ter que atingir? Sem pensar, por exemplo, que a renda dos mais pobres já oscilava antes, você já tinha entradas e saídas da linha de pobreza, o que está acontecendo agora, quando eu tenho renda zero? Né? Então, como é que eu olho para esses locos de produção de dados? Mas não basta ter aqui e ali, como é que eu tenho inteligência central passando essas informações para os governos estaduais e municipais? Então, como é que os atores políticos bebem nessas fontes? Como é que esses atores invisíveis que produzem esses dados? O Brasil tem muito dado, né? Tirando os dados de acompanhamento da pandemia, que aí de fato é um desastre, e tem a ver com a subtestagem, isso é um super problema, a gente tem muitos dados importantes para pensar a epidemiologia, vigilância na área de assistência, como é que a gente olha para esses dados e cria cenários, cria análises e orienta a política pública. A gente não pode operar no vácuo. Então, tem locos de produção de informação interessantes, só que isso tem que subir, né? Isso tem que ser disseminado para governadores e gestores municipais, porque é isso, as pessoas simplesmente não têm capacidade de definir planejamento mínimo de quantas pessoas vão precisar da renda básica. E aí você cria fila na porta da Receita Federal para atualizar CPF, é uma loucura, né? Aí você gera um efeito de contágio tentando minimamente sobreviver,
né? Esse tipo de problema é relativamente previsível, né? Esse é o tipo de planejamento que a gente podia tentar. Como é que a gente para também de pensar essa polarização entre a técnica e a política? Como é que a gente articula o conhecimento de gestão, de administração, um monitoramento e avaliação com as decisões políticas? O problema é que a gente não está nem um pouco numa conjuntura favorável, né? A gente não consegue nem entrar num acordo nacional de que a crise é grave, as pessoas estão morrendo, que não existe isso de vírus chinês, né? A gente está num discurso terraplanista, e aí isso é muito complicado. E dá para a gente pensar, inclusive, essa conexão entre bases de apoio e descrença na pandemia, né? O nosso dois colegas nossos da EASH, tanto o Pablo Hortelado quanto o Márcio Ribeiro, têm feito essa correlação, né, entre a quantidade de gente que não acredita em pandemia, apoia o Bolsonaro, enfim. E não só os apoiadores, né, todo mundo que, por um lado, também está lá na rabeira, vai ficar sem renda e está desesperado. Então, também tem essa discussão, né, quem consegue ficar em casa, e o jogo perverso de jogar para o indivíduo essa ideia de não vou para a rua porque a renda não vai chegar, não sei se eu vou ser beneficiado, enfim. Acho que é isso que eu quero dizer nesse momento. Muito bem, Renata. Eu vou dar sequência aqui nas perguntas, conforme combinei com o Aguinaldo, e eu queria, antes disso, saudar algumas e alguns colegas que eu vi aqui na sala, a professora Esther Rizzi, né, que inclusive direcionou uma pergunta, a professora Elizabeth Franco e o professor André Montian. Não sei se tem outros colegas aqui, estou tentando identificar, talvez alguns já tenham passado e tenham saído, mas a gente saúda muito a presença desses colegas aqui, e deixando também aberta a possibilidade de que, se essas pessoas tiverem sugestões para outras mesas redondas, que fiquem à vontade e a gente ajuda aí na organização e na divulgação, tá certo? Eu vou ler, então, aqui algumas perguntas que foram feitas na sequência, né? A última tinha sido do Carlos, não é isso, Aguinaldo? Do Carlos Tincagrana. Agora é a Adriana, certo? Isso. Então, a Adriana perguntou o seguinte, ó, como é que vocês veem as ações dos estados que divergem das ações do governo federal na tentativa de criar políticas locais? Flávio Dino, por exemplo, fez uma manobra para garantir insumos para o Maranhão e fugir das possíveis sanções, e ela coloca com caixa alta, do governo federal. Depois, a Flávia Noronha perguntou o seguinte, como é que vocês veem a possibilidade de medidas ainda mais autoritárias e excludentes, justificadas pela crise e suas consequências? Eu acho que tem um pouco a ver com o estado de exceção, talvez, que a crise já mencionou. O Sérgio Carvalho diz o seguinte, na opinião de vocês, há um risco ao Estado democrático ou são manobras políticas do núcleo bolsonarista? A Raíssa, eu vou chegar até a pergunta da Esther, tá bom, Aguinaldo? A Raíssa disse o seguinte, ó, repensar o pensamento estratégico, ela pontuou isso. E a Esther, finalmente, nossa colega, disse o seguinte, replica uma análise feita pela professora Caroline Stuck, professora da UFABC, abre aspas, é possível que na onda do período excepcional surjam, e estão surgindo como a renda básica, políticas públicas com o carimbo de excepcional. E talvez essa excepcionalidade de políticas para o período excepcional atinja políticas universais ou focalizadas contínuas, entre elas a renda básica emergencial versus o BPC, o benefício de prestação continuada, ou Bolsa Família, por exemplo, fecha aspas. Aí pergunta a Esther, o que vocês acham dessa análise? Há risco de políticas excepcionais enfraquecerem as políticas contínuas? Então já temos aí 4 perguntas para as nossas palestrantes discorrerem. Vamos lá? Sigo, então? Enfim, para comentar, queria agradecer todo mundo que está aqui até agora e mandando essas perguntas, fazendo a gente pensar, que tudo é bem importante, bem desafiador, mas bem importante também. Vamos ver se conseguimos responder, né, isso tudo. Então, a primeira pergunta, o que pode acontecer, por que acontece de alguns governadores, prefeitos tentarem tomar atitudes e fugir dessa construção que o governo federal está fazendo. Bem, eu acho mais do que normal, eu acho mais do que natural que os governadores vão fazendo coisas bilaterais ou ações particulares. Então, vai acontecer cada vez mais. Quanto mais o governo federal demorar e quanto mais ele negar a crise nessa situação,
mais isso vai acontecer, na minha opinião. Acho que tem mais o que fazer mesmo. Por outro lado, da mesma forma que acho que vai ter que agir para tentar resolver o problema particular, os governadores têm que tentar trabalhar por uma coesão entre si, né? Ainda que não consigam todos, e junto com os prefeitos dos seus municípios, de uma forma organizada. O fato do SUS existir, do SUAS existir, como a Renata comentou, eu acho que ajuda, porque essas estruturas, elas são muito anteriores, muito bem estruturadas, e elas já têm a organização tripartite, bipartite, que nos permite dar um avanço muito grande em relação a países que não têm essas estruturas. Então, a gente tem ganhos comparativos em relação à assistência social, ao sistema de assistência, ao sistema de saúde, por conta dessas estruturas que, de fato, são pouquíssimo valorizadas para a importância que elas têm nas nossas políticas sociais. Então, acho que os governadores acho natural que hajam assim, porque é um instinto de sobrevivência daquele Estado, mas gostaria de ver prevalecer uma coordenação entre eles, ainda que não, já que não consegue ter a coordenação geral federativa, e agir de forma autoritária totalmente, ainda que ele já esteja agindo em certo aspecto de forma autoritária. A sua inação de financiamento, gente, é autoritária. O governo federal está atrasado nesse socorro a estados e municípios, e isso é um absurdo, que, como colocou a Renata, na nossa desigualdade estão já sofrendo muito as camadas mais baixas da população, e os municípios e estados mais desassistidos já estão sofrendo pela inação do governo federal. Então, já há uma atitude autoritária ao negar a crise, e também ao insistir em discussão de austeridade fiscal nesse momento, algo que já era um problema fazer a discussão de austeridade fiscal no momento que a gente estava tentando retomar um crescimento, hoje é completamente insano falar disso. Então, eu também não acho que todo mundo vai virar keynesiano, mas nesse momento, ter uma orquestração de discurso para uma política de endividamento e uma tentativa de anticíclico, tem que haver dentro do governo. Não é possível continuar todo mundo ali negando e querendo fazer pacto com governadores de redução de despesa. É completamente insano. Então, não faz sentido, né? É um negacionismo que vai nos custar muito a retomada. E, apesar de eu não ser pessimista, achar que a gente tem que enfrentar, eu acho que a gente tem hoje dados que dá para afirmar. A arrecadação vai cair. Isso é certo. Tudo é incerto. A gente não sabe quanto tempo nem quanto vai cair. Mas é certeza de que vai cair, de forma importante. Então, isso não dá para negar. Temos que trabalhar com isso. Pensar em planejamento estratégico nesse momento tem que ser planejamento estratégico de crise. Então, acredito que todos os governos deveriam criar seus gabinetes de crise e tentar uma articulação federativa desses gabinetes, entre governos de Estado, entre governos municipais, para tentar ação. E com o apoio dos fóruns que têm informação. A Renata falou do IPEA, tem vários fóruns da sociedade civil que têm informação, que podem fazer essa articulação entre governos, na ausência do governo federal, mas não é um planejamento estratégico amplo, né, porque é difícil enxergar lá na frente. A gente tem que ir agindo passo a passo, tentando reduzir a incerteza, buscando dados, trabalhando com dados. Então, tem que ter gabinete de crise, na minha opinião, tem que ter ação de guerra. Risco de políticas excepcionais virarem políticas contínuas. Esther e Carolina, né? É super importante essa pergunta. Eu acho que, em momentos como esse que a gente está vivendo, muitas políticas excepcionais acontecem. Se a gente pensar, o estado de bem-estar social na Europa começa no pós-guerra, né? A Inglaterra vai estruturar o NHS para atender a sua população no enfrentamento daquela situação. E depois isso continua. Então, eu acho sim que é possível que políticas excepcionais tenham continuidade, a depender de como elas vão conseguir se capilarizar e se organizar dentro dos subsistemas de políticas sociais. Eu gostaria muitíssimo que uma política excepcional de tributação da alta renda fosse agora adotada e que ela se tornasse contínua. Se não houver, se agora não for a grande janela de oportunidade para criar uma tributação sobre alta renda ou sobre patrimônio, se conseguíssemos, eu não sei quando seria. Então, isso seria importante. Eu não me preocuparia agora em pensar que isso pode desorganizar a continuidade dos outros sistemas.
eu acho que a gente vai ter bastante tempo para organizar isso no depois. Eu acho que agora tem que se centrar o nosso foco para tentar agir de forma excepcional, pensando na desigualdade social que a gente está vivendo. Se a gente não fizer isso, o risco de aumentar a pobreza extrema é muito grande, né? E o risco de morrer pessoas que são mais desassistidas é muito grande. Então, toda a ação tem que ser no conjunto de estados e municípios para reduzir o número de mortes e para atender os mais fragilizados. Em função disso, acho que vale criar algumas políticas excepcionais e depois trabalhar de forma organizada para ver como é que isso continua. Enfim, paro por aqui, eu já falei muito e passo a palavra. Eu concordo com tudo que a Úrsula falou, assina embaixo. Eu só queria, vou só salientar alguns pontos, né, que eu acho que são importantes. Eu acho o seguinte, a gente tem uma tradição de federalismo no Brasil, no qual o papel, né, do Plano Nacional sempre foi muito proeminente, importante na articulação da relação entre os atores, né, enfim, das políticas. E agora, eu acho que, eu também concordo com a Renata, eu não vejo ainda sinais daquela política de governadores, né, que a literatura aponta, mas eu acho que é uma vereda que se abre muito forte. O Flávio Dino, ele fez o correto, né? A pior coisa que se pode fazer nesse momento de crise é a inação, né? Que a inação, ou seja, a inação, a não decisão, enfim, eu acho que tem um significado político e isso é aterrador, né? Eu acho que agir no sentido de comprar respiradores, máscaras, enfim, como o Flávio Dino fez, eu acho que é extremamente correto. Eu acho que ele fez o que um homem no cargo público que ele está tem que fazer mesmo, gente, e agir do ponto de vista paradiplomático, enfim. Então, tanto do ponto de vista da coordenação entre estados, entre municípios e também dos entes domésticos com relação a entes internacionais, eu acho que talvez essa epiderme política aí vai ter que ser revalorizada, né? Já que nós estamos vivendo esse paroxismo, né? Do Plano Nacional, ele está reiterando em inação e letargia, levando na realidade, ao aumento dos indicadores de mortalidade. Então, tem a pergunta sobre as medidas autoritárias. Eu fiquei em dúvida, porque eu li um texto, aquele autor, o Byung, né, que ele fala da resposta dos países asiáticos serem melhores que as respostas dos países latinos, né? Enfim, e muito tem a ver com os mecanismos de controle, e controle dos corpos, se a gente pensar assim, né? Porque tem uma relação Estado-sociedade totalmente diferente na China, na Coreia, né? As medidas estatais, elas são significadas pelos atores sociais de outra forma, né? Enfim, então, eu acho que aqui depende do que a gente está falando, né? Nós estamos falando de medidas autoritárias, de qual sentido? Porque, na realidade, realmente tem uma dimensão aí complexa, né? Tem muita gente que trabalha com essa questão de rede social, ou seja, o controle da nossa ação via celular, via mapeamento dos nossos movimentos, assim, isso pode ter uma funcionalidade nesse momento na realidade, de controle da pandemia, mas pode ficar no sentido totalmente, e que pode ferir a democracia em vários sentidos. Então, eu acho que é algo que tem que ser discutido, e tem que ser uma política que tem que ser feita sob os holofotes, não pode ser uma política feita por espaços institucionais que fazem por baixo do pano. Isso tem que ser feito de forma muito controlada, com vários atores participando, enfim, e dentro desse contexto, né? Enfim, agora a questão da excepcionalidade, eu também concordo com a Úrsula, mas eu fico perguntando, que políticas excepcionais, né? Então, assim, a renda básica, nesse contexto, se tornou uma política excepcional, porque já esteve na agenda nos últimos anos, mas não estava sendo colocada anteriormente, né? Então, nós estamos falando da carteira verde e amarela, que se perenizar,
é um elemento ruim do ponto de vista de um mercado de trabalho já altamente precarizado, enfim. Então, assim, acho que depende de qual política nós estamos falando para responder à questão do enfraquecimento das políticas universais e contínuas, tá? Eu acho que pode levar a um aprimoramento de algumas políticas, um aprendizado, ou pode levar, na realidade, a uma piora de uma condição anterior, né? Então, acho que depende. Mas com certeza, acho que do ponto de vista histórico, essa é a grande janela de oportunidade que a gente tem para a discussão de políticas com, na realidade, um potencial retributivo importante. Se não for esse, não vai ser mais, né? Enfim, o fato é que a gente tem, na realidade, pelo menos 3, 4 projetos de reforma tributária tramitando no Congresso, né? Estava conversando com o Eduardo Fagnani esses dias, e inclusive são projetos que vários economistas mais heterodoxos enfim, elaboraram, e estão lá, só que eles estão na fila, ou seja, tem um represamento aí de projetos que também é uma questão política, né? Nesse momento, né, os atores que estão na ponta no Congresso, ou seja, dependendo do tipo de pressão e de processo que acontecer, poderia puxar esses projetos para o início da fila e, na realidade, reconfigurar a discussão. Porque a discussão, com certeza, não é só uma discussão da criação de um imposto. Esse imposto é articulado com toda uma gama de impostos. E mudar toda a cara de uma estrutura tributária, que a Úrsula bem falou aqui, né? Enfim, então é uma janela de oportunidade que pode ser aproveitada para um dedinho ou para uma revisão, para um check-up geral do corpo que está doente. É um pouco essa ideia, né? Bom, eu queria dizer também que eu concordo completamente com tudo que a Úrsula falou, assino embaixo também, que nem a Cris. Eu acho que a ideia do gabinete de crise é exatamente isso, sem alguma coordenação, seja no Congresso, seja no Executivo, não dá para jogar o jogo diante desse tamanho de desafio. Concordo com a Cris, e a gente sabe disso em análise de política pública, o peso das não decisões, o peso da inação, todas as consequências de demorar um tempão para tomar decisão. Pessoas estão morrendo porque recurso não chega. E aí, para pegar o gancho da pergunta da querida Esther e o ponto da Carol, com quem eu escrevi um texto semana passada sobre isso, eu acho que tem várias questões em jogo. Eu tendo a concordar com a Cris e com a Úrsula, nem toda política excepcional é um problema, mas eu acho que a gente tem que pensar várias camadas, tá? Eu acho que tem um potencial interessante que a gente está subexplorando, que é a dimensão da integração, um pouco na linha da resposta da Úrsula. Ok, talvez a integração de ação seja um passo número 2, mas se a gente quer ter escala e capilaridade, sem integração de ação, a gente está desperdiçando do recurso. Acho que tem um ponto importante, né? Nisso que eu estava falando, que estruturas foram criadas no SUAS, no Sistema Único de Assistência, em torno do Bolsa Família, com cadastro único, como é que a gente opera ali? Mas também não dá para ser ingênuo, né? Por exemplo, o que acontece? Você ainda tem experiências municipais e estaduais de programas de transferência de renda que complementam o valor do Bolsa Família. Então, como é que você joga esse jogo? Você coloca mais recurso no Bolsa, sendo que o Bolsa ainda é muito visível como um programa do governo federal, e aí você perde, né, a reivindicação do crédito daquele benefício, você perde a dimensão do credit claiming, como a gente fala, ou você joga um jogo distribuindo cesta básica, que ok, você tem outras, e aí tem uma outra dimensão central daquilo que a gente aprende em sala de aula, né? Para que serve um curso de gestão de política pública? Aprendizado importa. Como é que a gente olha para experiências no passado não tão longínquo, seja no nível nacional, federal, seja no nível subnacional, de políticas de segurança alimentar e nutricional. Né? A gente está falando de pessoas que vão passar fome. A gente voltou para o mapa da fome faz já alguns anos, a gente está numa situação de indigência. Como é que a gente pensa, por exemplo, programas como o PAA, né? Programa de aquisição de alimentos da agricultura familiar, está valendo essa semana. Você tem todo um cinturão verde em torno da cidade de São Paulo que está triturando verdura, que está jogando fora, porque você não tem dinheiro para bancar a logística de distribuição. Cara, isso tem tudo a ver com pensar a política pública, juntar esse pequeno produtor que está com a renda deprimida com quem está passando fome. Você tem várias experiências subnacionais e mesmo federais no passado sobre essa articulação. Como é que você pensa programas de compra pública, de uma produção que vai para o brejo, né? Está no Estadão dessa semana.
Então, como é que você pensa essa dimensão de segurança alimentar? Isso é pensar a política social de maneira ampliada, né? Transferência de renda tem o seu lugar, segurança alimentar e nutricional. Como é que eu penso milhares de outras dimensões de saúde mental, de ansiedade, né? Tem toda uma rede que tem que funcionar. Eu acho que tem, Carol e Esther, risco de concorrência e risco de medidas competirem, mas eu acho que a gente tem potência de integração, mas tem muito fio solto, tem muito fio desencapado, e é isso que a Ursula falou, sem algum grau de coordenação central, de pessoas pensando em várias frentes, né, esse é um super exemplo de problema complexo e multidimensional. Que tipo de gabinete de crise interdisciplinar, com gente da sociedade civil, de vários partidos, de fato a ideia de uma frente ampla de coordenação consegue pensar fora da caixinha e consegue pensar implementação, consegue pensar as estruturas para fazer todas essas ideias virarem ações lá na ponta, né? Nessa estrutura gigantesca que a gente tem muitos repositórios de práticas interessantes, e como é que a gente articula essas pontas? Eu acho que tem que reinventar menos a roda e disputar ideias e estruturas, possibilidades de implementação. Tem muita chance sendo perdida, eu acho que de fato, isso tem a ver com essa ideia de que gabinete de crise é esse que simplesmente não existe, né? E aí, como não tem vácuo em política, cada governador vai sair traçando as suas soluções. Mas eu acho, Cris, que inclusive tem risco de competição, porque, por exemplo, na questão da compra dos insumos hospitalares, você não tem tantos fornecedores assim. O Amazonas agora está o caos, né? Eles estão comprando respirador a 300% a mais. Então, é uma loucura a gente achar que tudo vai ficar com os governadores, né? Como é que a gente minimamente joga um jogo, sem falar na dependência da China, enfim. Todo o processo de desindustrialização, como é que agora a gente inova a toque de caixa e espera que a universidade também, isso tem muito a ver com a USP, né? Vamos contribuir, inovar, mas aí, enfim, ninguém ligava para a universidade, ninguém achava que a gente era útil, e agora a toque de caixa, vamos lá dar soluções mágicas para tudo. Mas, enfim, de maneira um pouco desorganizada, era isso que eu queria falar agora. Bom, muito obrigado, Renata. Eu queria dizer que a professora, nossa colega da Faculdade de Direito, a Maria Paula Dallari Bucci, também está na sala. Eu peço desculpas, não tinha visto ela ainda, então saúdo a presença dela. E estava conversando aqui com o Aguinaldo, nós temos ainda várias perguntas, mas já estamos aí, talvez no adiantado da hora, né? Não sei qual é o teto que vocês três têm, mas nós estamos aí com quase 2 horas. O debate é riquíssimo, né? Mas nós temos diversas perguntas. Será que a gente pode fazer mais uma rodada de perguntas e depois a gente encaminha para o encerramento? Pode ser assim? Pode. Eu não sei, né? Sim. Meu teto a gente previu mais ou menos até 9, né? Isso. Tá certo. Tá bom. Então eu estou passando a palavra. Oi, desculpe. Então, passando a palavra ao Aguinaldo, que vai fazer aí um compilado das próximas perguntas, algumas meio que vocês já responderam, adiantaram já algumas perguntas que vieram na sequência, pode ser? Então, o Aguinaldo está com a palavra, por favor. Bem, perdoe se por acaso eu eventualmente perder alguma pergunta aqui, mas algumas delas acho que já foram, inclusive, respondidas, vou passá-las rapidamente. A Vanessa perguntou como vocês veem a questão do uso e coleta de dados pessoais nesse momento de crise. Acho que a Cris já comentou isso, né? Seria um legado dessa crise de uso de informações de forma intersetorial. O colega Douglas, muito obrigado, Douglas, pela presença aqui na sala também. Vocês poderiam fazer um paralelo entre desgovernança do Plano Nacional e o Estado de São Paulo, independente da disputa eleitoral, e a ausência dos demais setores, como educação, cultura, etc., no planejamento nacional ou estadual? Pergunta... Difícil ler perguntas e administrar a entrada da sala também. Pergunta do Carlos... Está dirigido para a Úrsula, mas acho que pode... E acho que, de qualquer forma, também já foi respondida. Disse que as cobranças de impostos sobre grandes fortunas, que está
em debate agora é muito difícil e talvez geraria poucos resultados. Esses pressupostos são verdades? É possível saber de antemão o impacto do IGF para auxiliar a condução da crise? Elogios, elogios, elogios. Daí tem várias questões relativas ao auxílio emergencial, né? Tem uma questão da professora Cláudia Heller, muito obrigado, professora, pela presença. Perguntar para qualquer uma, a quem interessa, do ponto de vista de interesses econômicos, a atitude desse monte do governo federal, ou quem ganha com a pandemia e seus efeitos perversos sobre a camada mais vulnerável da população? Enfim, eu creio que a gente não vai conseguir dar conta de todas as outras questões, mas podemos fazer essa última rodada por aqui e, eventualmente, se for possível, fazer algumas considerações sobre a renda emergencial, além daquelas que vocês já traçaram aqui ao longo das falas. Ok. Muito bem. Então, a primeira questão é do uso da coleta de dados pessoais. Eu acho que eu concordo com o que a Cris já falou. Dentre os vários aspectos aí de consequência que a gente tem nesse momento, isso já vinha acontecendo, né? Todo mundo que tem aí dados no Facebook já acompanhou toda aquela discussão dos dados que foram usados, né? Eu fiquei pensando, pô, ainda bem que eu nunca entrei no Facebook quando saiu aquele escândalo. Todos os alunos me pediam, mas evitei aquele. Mas, enfim, quem usa o Zoom hoje está sujeito, e mesmo com o celular, a gente está sujeito a essa questão. Isso é uma consequência, eu acho que inexorável, que a gente vai ter que pensar como trabalhar isso. Eu não sei muito pensar em como conter isso, mas esse, com certeza, vai ser um tema de política pública daqui para frente, porque essa discussão digital é inexorável, vai trazer mudanças para todas as áreas. Uma das áreas que eu olho é a tributária, vai ter mudanças importantes da economia digital para a área tributária, mas vai ter mudanças ainda mais aceleradas no mercado de trabalho, que já vinha recebendo essa questão. Então, a questão dos dados pessoais entra nesse pacote aí de mudança digital e é uma consequência nefasta, que a gente ainda não sabe lidar. Eu não sei responder como é que daria para conter isso. Não tem que pensar, a sociedade como toda vai ter que criar algum marco regulatório de limites para isso. Eu não sei se eu entendi bem a pergunta do Douglas sobre essa questão do paralelo do Plano Nacional do Estado de São Paulo. Se ele estivesse perguntando, não sei se você quer complementar, Douglas, você está falando, por exemplo, da ausência de um plano nacional e nessa ausência São Paulo aparece de forma proeminente, é isso que você está falando? Enfim, tinha alguns pacotes de ajustes que ele tinha se comprometido com alguns grupos, mas de fato não tem um plano nacional de desenvolvimento, ele não faz parte do seu projeto isso. E nessa ausência, no momento de crise, isso fica escancarado. São Paulo, pelo peso que tem na economia brasileira ainda, por mais que tenha perdido pujança, né, econômica, perdeu, mas ainda tem um peso enorme, incomparável. Quando você pega a receita de São Paulo, a dívida de São Paulo é completamente fora da curva dos demais. Então, São Paulo é proeminente e se coloca e faz a disputa política, porque está no cargo ali de governador e está disputando, pensando em eleição, enfim, faz o tempo todo essa disputa. Nesse momento, eu acho que as outras áreas de políticas públicas, os outros setores, ficam, de fato, apagados, né? Você está vivendo uma crise que enfoca a saúde, assistência social, renda, emprego, tudo demais fica apagado. Acho normal que seja apagado, mas não é normal que os políticos, os gestores, os burocratas, quem está trabalhando em política pública, não se preocupe com tudo mais. Não vai chamar atenção, mas isso não pode se desestruturar. Então, a gente deveria ter um governo, de fato, se organizando para isso. Mas a gente incide nos mesmos problemas que a gente já discutiu para as outras áreas. Essa ausência de uma ação coordenada desde o Executivo Federal. Sobre o imposto de grandes fortunas, tentar aqui comentar rapidamente, qual que é a grande discussão que está colocada ali? Como a Cris falou, tem um monte de projetos tramitando. A grande preocupação é, num momento de grande crise, você não consegue ter organização de discussão para voltar a uma grande reforma tributária, porque uma grande reforma tributária, ela teria que incidir em mais de 6, 7, 8 tributos diferentes para, de fato, organizar uma tributação mais adequada nesse país. A gente não vai ter espaço
tempo, capacidade de diálogo para isso. Então, se tiver essa janela de oportunidade, deve pegar 1 ou 2 tributos. Tem muita gente falando, de fato, de tributar patrimônio, tributar grandes fortunas, que seria o ideal, né? Porque é o que tem de estoque. A dureza dessa discussão é quem é que sabe realmente qual é essa grande fortuna e patrimônio, sendo que as declarações de renda, tudo isso é mascarado, né? É subestimado. Então, por isso que tem uma dúvida de qual é a capacidade de tributação sobre isso, como é que você conseguiria fazer, e se isso incidiria um monte de discussão de briga judicial sobre ela. Talvez, por isso até que eu trabalhei com um colega uma proposta, a gente pensando nessa discussão, a gente pensou, talvez fosse mais fácil uma contribuição emergencial sobre a renda da pessoa física, porque é um caminho já mais sabido, mais fácil de você percorrer e operacionalmente muito mais rápido a partir da Receita Federal. Mas, de fato, seria ideal a gente tributar patrimônio, sim, e de grandes fortunas, ou tributar as duas coisas, né? A gente pensou no imposto de renda pessoa física, nessa coisa da contribuição emergencial que pediram para comentar, porque boa parte da renda da pessoa física que vem de ganho de capital, hoje paga 0 de imposto de renda, 0. E isso é completamente inequânime, horizontalmente. Quem ganha salário paga, quem ganha de capital não paga. Então, a nossa proposta seria, todo mundo paga. Qualquer tipo de renda da pessoa física vai pagar. Se a gente conseguisse fazer isso, daria para alavancar esses 140 bilhões. A gente acha que é mais simples, mais fácil do que brigar por grandes fortunas agora. Mas, com certeza, grandes fortunas é uma necessidade de discussão nesse país. Então, seria só essa diferença. E aí, a última pergunta, quem interessa, quem ganha economicamente com essa crise, hoje, nesse estado de dificuldade de encaminhamento de tudo que o Poder Executivo está tratando, é difícil achar quem ganha economicamente, que a gente poderia pensar, se sair até que do orçamento de guerra, se permitir que o Banco Central entre no mercado secundário comprando título privado, pode ser, então, que as grandes empresas que têm títulos ou bancos venham a ganhar. Mas até isso está desorganizado e não concluído. Então, nesse estado de dificuldade de encaminhar qualquer coisa, acho que não tem ninguém ganhando. Posso estar sendo, não estar fazendo a leitura direito, mas precisa organizar minimamente, até para capital ganhar, esse estado de situação é muito complicado. Porque se a gente não consegue organizar de alguma forma o fluxo de renda, de recursos, não tem consumo, não tem serviço, não tem volta de nada, não perdem só as pessoas, as empresas vão perder também. Então, essa organização mínima tem que haver. E aí, nessa organização mínima, claro que uma desregulamentação do mercado de trabalho, essa carteira verde e amarela, vai trazer ganho muito mais para empresário do que para trabalhador. Mas para vocês verem que nem isso está conseguindo ser organizado, nem essa votação. Então, eu acho que o nível de desorganização política traz perdas para muitos atores, né? Então, eu quero que algum arranjo vai se dar, porque ninguém vai topar ficar todo mundo perdendo ao mesmo tempo. Então, precisa ter uma organização, sim, para que possa ter ganhos organizados. E espero que essa organização possa se dar de uma forma que a gente consiga garantir a vida, né, dos mais desassistidos. Sim, é o que eu espero, e é o que eu espero de continuar trabalhando para, né, em conjunto com todos os colegas. E aproveito já, finalizando, para agradecer essa oportunidade de discussão, porque eu acho que daqui a gente finda, e a presença de todos vocês até essa hora nesse debate. Muito, muito obrigada mesmo. Oi, muito bom. Eu também concordo eu não vou, acho que talvez reiterar tanto, algumas questões já passaram por coisas que a gente já falou, a questão dos dados. Concordo com a Úrsula com a questão da questão da governança nacional e da pauta do Estado de São Paulo. Talvez eu queria pontuar, talvez, a questão do ganho com a pandemia. Não sei se, vou dar um chute aqui, talvez, pensando microeconomicamente e macroeconomicamente. Eu acho que macroeconomicamente eu concordo com a Úrsula, quanto mais indeterminação das regras do jogo e dos rumos do que vai acontecer do ponto de vista político, do ponto de vista financeiro, enfim, que afeta os mercados, afeta todo mundo, né, negativamente. Mas do ponto de vista micro, tem alguns atores vendo,
por incrível que pareça, o discurso de que essa crise é geradora de oportunidades está na boca de várias pessoas, né? É incrível como a gente está sempre assim, tangenciando uma noção de economia desprovida de qualquer tipo de noção moral. É muito curioso isso, ou seja, como se uma crise como essa pudesse ter um lado positivo, no sentido de geração de oportunidade, né? Enfim, e alguns setores estão vendo isso, né? Setores que produzem, sei lá, alguns bens que não têm um aquecimento no mercado, produção de álcool, de máscara, os insumos desses bens. Mas eu acho que, com certeza, do ponto de vista mais estrutural e no médio e longo prazo, é uma crise que tende. O que os virologistas têm falado, gente? A gente vai enfrentar quarentenas intermitentes até 2022. Então, assim, muita coisa vai acontecer e eu acho que um desenho para aproveitamento de oportunidades, a visão desses atores econômicos, vai se dando com o tempo também. Acho que tem um tempo de construção disso, né? Mas é complexo, na realidade, enquanto a gente não tiver realmente um plano nacional, um eixo, uma bússola, do ponto de vista de coordenação, as coisas vão ficar muito complicadas. E um dos atores principais, visíveis, nesse jogo todo, joga contra toda uma sociedade. Esse é o ponto. Contra toda uma comunidade científica internacional, né? Então, lidar com isso. Como que a gente lida, no final das contas, com isso, né? Que é um grande paroxismo, tá? Bem, eu queria também agradecer a oportunidade, eu queria agradecer ao Aguinaldo, ao Iglesias pelo convite, pela insistência, né, de fazer essa mesa, porque a gente estava assim, em que momento que nós vamos, né, organizar o jantar das crianças, a nossa rotina, as outras coisas, mas conseguimos organizar esse tempo aqui, e foi super bem sucedida, e eu só agradeço essa oportunidade de vocês e a insistência e a paciência com a gente também. Obrigada. Bom, muito rapidamente também, porque já estamos bem no limite do tempo, sobre essa questão de quem perde e quem ganha, esse é um artigo muito interessante no Nexo, da Laura Carvalho, foi até um aluno nosso de graduação que estava aqui, o Andrei, que sugeriu no Facebook, tá vendo, Úrsula? Facebook serve para clipping, só para te provocar, e é um artigo muito interessante, em que ela fala do potencial efeito de concentração de renda e de propriedade. Tem muito pequeno proprietário que vai quebrar, gente, muito, claramente, eu estou vendo isso no meu bairro, pequeno comércio, assim, já não resistiu ao choque, isso gera um efeito terrível de concentração. Acho que você vai ter um efeito de concentração de renda e propriedade ainda maior. Eu acho que poucos analistas estão indo na linha de um otimismo desbragado. Acho que a gente claramente vai ter um efeito de aumento de propriedade, e é muito evidente para mim quem perde mais, né? Isso é muito evidente. Eu moro aqui na Bela Vista, população em situação de rua que já estava explodindo em São Paulo, enésima potência, abrigo para a população em situação de rua, lotado de gente buscando refeição, então um cenário catastrófico, né? Sobre a questão da renda emergencial, ela é muito interessante, ela aproveita um PL, né, do BPC, então, de novo, o jogo do possível, com que celeridade você consegue passar um certo desenho, mas ela claramente precisa de ajuste, né? Esse é um esforço importante nacional de transferência de renda, usando estruturas já existentes, criando outras estruturas, mas como é que a gente analisa a dinâmica de emprego, renda e de pobreza e vulnerabilidade nos municípios? Se a gente não prestar atenção para isso, vai ser um massacre. Massacre. Tem algumas vozes dissonantes falando sobre isso. GPP já organizou um debate sobre o efeito da crise sobre os mais vulneráveis, e a gente tem que tematizar e politizar esse debate. Se ainda não está claro quem ganha, está muito claro quem perde, tá? E são aqueles que mais perdem desde sempre. Você tem um efeito desproporcional de contaminação e de morbidade, no caso dos negros, de mulheres. Então, como é que a gente pensa, por exemplo, o aumento da violência doméstica? Como é que a gente volta a pensar que outras dimensões de política social e de política pública têm que estar juntas para pensar a dimensão econômica, a dimensão de assistência social, de prevenção à violência, de divisão desigual de gênero? Todas essas dimensões têm que ser consideradas, ainda que numa temporalidade a ser discutida. Mas sem cabeças pensantes, forças políticas, coalizões de apoio, que se articulem, e idealmente, numa estrutura de coordenação federativa, a gente vai ter ilhas de excelência, ilhas de iniciativas bem-sucedidas, e o resto, né, se você mora num lugar
desfavorecido, você vai simplesmente morrer. Não dá, né? Eu acho que a gente precisa chamar atenção para isso. Eu, de fato, fico muito feliz de estar num curso em que as pessoas estão pensando isso, estão debatendo isso. Queria agradecer às minhas colegas, minhas amigas Úrsula e Cris, pela excelente oportunidade de diálogo. Eu também estava resistente, porque eu tenho um filho pequeno e estou caindo de sono já às 9 da noite. Queria agradecer ao Aguinaldo e ao Iglesias, e queria agradecer a todos os alunos, a Ediane querida que está aí, todos os colegas, eu contei 8 só de ASH, depois Iglesias tem que atualizar sua lista, vários professores de fora, muito obrigada para todo mundo, espero que a gente tenha conseguido responder a contento. Obrigada. Bem, só nos resta agradecer imensamente a presença das 3, Cris, Úrsula, Renata. Foi um excelente debate, uma excelente aula. Todos aqui, alunos e alunas, ex-alunos, ex-alunas, colegas, elogiando, agradecendo, aplaudindo em pé. Enfim, maravilhoso. Acho que encerramos assim. Wagner? Eu queria dar uma palavrinha aqui. Por favor. Eu queria agradecer a presença de mais alguns colegas atualizando a lista conforme a Renata falou. A Patrícia Junqueira está aqui com a gente, a Suzana Velar, o Gerardo Conti, que esteve aqui, saiu agora há pouco, o Mário Pedralozzi também. Se eu esqueci de mais alguém, se eu não vi, peço desculpas, tá? Mas eu acho que tentei citar a maioria dos colegas que estavam aqui. Eu acho que foi uma mesa extremamente bem-sucedida, a gente teve recorde de participação, já batemos recorde antes de abrir o horário oficial da sala, já tinha mais gente do que em todas as outras mesas, que também foram muito ricas e muito interessantes, mas isso mostra como que essa iniciativa está crescendo, e eu acho que hoje a participação de Cris, Úrsula e Renata ajudou muito nisso, né? Recorde de perguntas, recorde de intervenções, foi um grande prazer ver vários egressos aqui, além dos colegas professores, além dos atuais estudantes, muita gente da comunidade GPP de diversas turmas, né? Eu acho que foi um debate riquíssimo, aprendemos muito, o material vai subir para o nosso canal do YouTube, quer dizer, muitas outras pessoas vão poder usufruir de tanto conhecimento que foi trazido pelas nossas 3 colegas, e eu queria agradecer a presença de todas as pessoas que estão aqui hoje, e também dizer que para o dia 30/4 nós já programamos uma outra mesa sobre Covid-19 e seus impactos sobre a população negra no Brasil, que é uma mesa que vai ser coordenada pela professora Gislene dos Santos. Então, fica o convite também para que todo mundo que tiver interesse no tema venha participar, venha agregar a essa outra fundamental discussão, tá certo? Então, acho que é isso. Muito obrigado a todo mundo que está por aí e todo mundo que passou por aqui, né, passou por essa sala nessa noite. É isso. Parabéns a todas vocês, a todos nós. Boa noite, gente. Boa Obrigada. Noite, obrigado. Boa noite, gente. Boa noite. Tchau, Obrigada. tchau, Úrsula, tchau, Aguinaldo. Tchau, gente. Tchau, tchau. Tchau, gente. Tchau. Bom descanso. Tchau, tchau. Tchau, Cris, obrigado. Obrigada, Aguinaldo.